né? Vou minimizar aqui a nossa tela. Então, esse aqui é o nosso software que nós vamos usar aí, ó. É o SwanSoft CNC. Vamos pegar o Fanuc 0IT e iniciar. Na aula passada, então, eu mostrei para vocês lá como que fazia para iniciar, né? Ele dá um... Ó, como esse software aqui eu instalei em casa por conta, pode ser que ele feche sozinho aí, né? Será que vocês me entendem? Ele é meio louco. Aí a gente tem que começar do zero se isso acontecer. Então não se estresse. Então liguei a minha máquina, vou desativar o botão de emergência, vou habilitar a edição de arquivos, vou apertar no botão aqui para referenciar a minha máquina e vou selecionar o eixo que eu quero referenciar. Eu acho o zero máquina, né, que é o do eixo Z, vou achar o zero máquina do eixo X, que é o diâmetro, e vou referenciar o quarto eixo, que no caso é o nosso eixo C, que gira em torno do eixo Z, que é aqueles eixos auxiliares. Então aqui eu vou fechar a porta, ele tem um alarme aqui, eu vou fechar a porta desse simulador. Beleza. Vou tirar a máquina para ficar só nossas ferramentas ali, para a gente poder visualizar. E vamos lá na apostila, na página 16, acho que é. Deixa eu ver. Estão conseguindo visualizar aí, galera? Sim. Página 16, ó. Página 16 aqui, 16 aqui. Então aqui está a nossa peça que nós vamos usinar agora. Então nossa peça tem um diâmetro aí de 50 e um comprimento usinado aí depois de pronto de 80. Então nós vamos ter que carregar uma peça nova lá na nossa máquina. Então vamos lá carregar uma peça nova. Peça a ser usinada, material bruto. Como a minha peça tem 50, eu vou colocar um pouquinho mais. Eu vou dizer que ela tem 52 para simular legal. 80 é o comprimento depois de usinado, vou colocar uns 150 para padronizar. E as outras peças a gente faz com as mesmas medidas de comprimento. Então, ok, a peça troca lá. Beleza. Então agora eu já referenciei minha máquina, troquei minha peça, tenho que chamar minhas ferramentas que eu vou usar aí. Eu vou usar então uma ferramenta para desbaste, eu vou colocar aqui um comprimento de 110. Vou manter esse inserto aqui e vou dar um OK e vou carregar na torre na posição 1. Vou pegar uma de fazer canal, então, que é essa aqui, vou colocar aí um comprimento de 110. Então a largura do meu inserto aqui é 3 milímetros, o comprimento é 12, vou manter assim. Vou carregar na posição 2 e vou pegar uma ferramenta de rosca aqui, ó. Só tem um tamanho de inserto, né? Então, vou colocar aí um tamanho de 110 aqui também. E vou dar um OK e carregar na torre na posição 3. E vou dar um OK. Pronto, as minhas ferramentas já estão todas ali, ó. Ferramenta 1, 2 e 3. Agora a gente precisa zerar essas ferramentas. Da última vez a gente usou o máquina lá para a gente zerar a ferramenta. Hoje a gente vai... Estava usando uma ferramenta só. Hoje a gente vai usar 3 ferramentas. A gente vai usar outro tipo de forma de fazer o zeramento da nossa peça. Então, como eu coloquei lá no simulador da peça ser usinada que o diâmetro era 52, hoje eu vou zerar pelo vértice e não pelo centro. Então eu vou vir aqui em MDI, né, que é uma linha de comando que executa uma linha só, e vou vir em prog aqui, e vou vir em MDI aqui também, ó. Vou pressionar esse botão MDI. Então eu vou lá na linha de baixo, desse cara aqui, e vou chamar a ferramenta 1. Eu estou chamando a ferramenta 1 para ela chamar a compensação de altura da ferramenta 1 e a gente fazer o zeramento dela. Beleza? E vou dar um ciclo start. Beleza, leu e apagou, tá vendo? Então o MDI ele faz isso, você coloca um comando, ele lê, executa e apaga. Então agora ele chamou para a memória da máquina a altura da ferramenta 1. Agora eu vou vir aqui em operação da máquina, posicionamento rápido. Vou colocar na aresta de canto aqui, então o meu posicionamento. Ó, então o meu inserto se posicionou no canto e no Z0.
A hora antes, na outra vez, eu falei para vocês irem lá em trabalho. A gente vai vir em offset, vai vir em geometria. Então a gente vai vir aqui em geometria, offset, em geometria, e vai digitar aqui, ó, x0. X não é 0, x52, se tivesse no centro, né? Então não é x0, é x52. O meu x é 52 porque é o diâmetro da peça que eu coloquei lá quando eu criei a minha peça. Eu coloquei então o diâmetro lá de 52, eu vou dizer que aqui tem um diâmetro de 52 e vou dar um insert. Não foi? Vamos pôr input. Input. E eu vou dizer que aqui é Z, 0. Vou dar um input também. Não mudou nada, então vamos ver se às vezes a ferramenta já está zerada, né? Vamos dar um reset aqui. X 52. Insert. Não, input. Beleza. Agora a gente vai afastar e vai chamar a ferramenta 2. Então vamos lá em MDI, programa, MDI, T0202, IOB insert e ciclo start. Tombou. Então a minha ferramenta 2 já está lá. Agora eu vou vir em operação, posicionamento rápido no canto. Vou dar um OK. Então minha ferramenta 2 está ali, ó. É o mesmo diâmetro e o mesmo Z0. Então você vem em offset, diz que aqui é X52, input. Acho que não está entrando por causa que estava faltando clicar em edit aqui, ó. X52, input. Z, input. Não está alterando o valor aqui. Estou achando que tem uma coisa errada. Ah, já descobri. Estava fazendo errado, ó. Tem que vir em medir aqui, ó. Tinha esquecido desse detalhe. Então, em vez de a gente colocar input, a gente tem que vir em medir. Então, aqui é X52, medir. Z0, medir. Pô, não tá, esse software está de sacanagem, como só pode. Então, vamos chamar a ferramenta 3 para ver o que vai acontecer. Vem MDI, programa, MDI, T0303, EOB, insert, ciclo start. Bom, posicionamento rápido. No vértice, ok. Vamos lá em offset, geometria. Vamos dizer que aqui é x52, medir. Vamos dizer que aqui é z0, medir. Agora voltou ali. Agora eu vou chamar a ferramenta 1 de novo. MDI, programa, P0101, EOB, insert, ciclo start. Então, bom. Operação da máquina, posicionamento rápido. Ok. Então aqui é X52, medir, e Z0, medir. Agora a gente vai conferir e ver se esses zeramentos que a gente fez está certo. Eu vou conferir então para ver se o nosso zeramento está certo. Vou vir em MDI aqui e vou vir em prog aqui. Vou vir em MDI aqui também e vou falar assim, ó, G54. Então eu chamei o 0 peça, vou chamar a ferramenta 1, T0101, e vou falar para ela ir lá em Z1, G0, né, no caso, G0, Z1, X1, X52, isso. IOB, insert e dá um ciclo start. Ó, então ela se aproximou lá, significa que então ela tá zerada certa, ela ficou afastada porque ela ficou em Z1. Agora eu vou chamar
a ferramenta 2 e fazer a mesma coisa. A gente vai em MDI, prog, MDI, T0202, aí a gente vai dar um G54, que é o 0 peça. Vamos falar para ela em G90, G0, X52, Z1. Pronto. Aí, beleza. Se aproximou da peça e ficou afastado 1 milímetro. Então, a segunda ferramenta também está certa. Agora vamos chamar a terceira ferramenta. MDI, opa, prog, MDI, T0303, ok, G54, G90, G0, X52, Z1. Então ele vai aproximar no diâmetro lá e vai estar um afastado da peça. Chamou a ferramenta 3 e foi lá. Beleza, então nosso zeramento das nossas ferramentas está tudo certo. Agora a gente precisa fazer o programa. Então a gente vem aqui no modo de edição, prog, diretório. Então a gente vai criar um programa novo agora. Então para a gente criar um programa novo, a gente digita a letra O e um número de programa. Ó. Agora são 19 e 24, eu vou colocar esse número lá, 19 e 24. E vou dar um input. Não deve ser insert. O, 19 e 24, insert. Aí, agora já abriu o programa. Então nós já temos o nosso programa aberto e agora a gente vai começar a digitar o que a gente precisa dentro do nosso programa. Na nossa apostila lá, se vocês olharem naquela tabela de código G, tem um código que é o G28. Cadê o G28? Está aqui, ó. Retorna os eixos para a posição de referência. Então, no caso, seria no G53 lá. Então, ele vai voltar na posição de referência em X0Z0 para fazer a troca de ferramenta. Então, eu vou usar ele para fazer a máquina ir lá no ponto de troca de ferramenta. Então, vou fazer o quê? Então, vou chamar o 0 peça, G54. Estou falando então para a minha máquina que ela vai trabalhar no G54, que é o 0 da minha peça. Vou falar para ela trabalhar em milímetro. Vou falar para ela trabalhar com coordenada absoluta e cancelar ciclo fixo aí que ela tem. Agora eu vou afastar a minha ferramenta aqui. Então vou mandar ela em G28. U, que é a coordenada para X, né? 0. E W, que é para Z, 0. Ok. Eu insert. Deixa eu ver se não é U, o que é? É para ser U, sim. Tá, vamos fazer assim. T0101, EOB insert. O que está errado? O que está errado? Ah, não está em modo de edição. Ó. Ah, tem que estar em modo de edição, senão não vai. Então vamos lá. G28, U0, W0. Tudo tranquilo aí, pesado? Vocês estão conseguindo acompanhar com calma aí? Então, o que eu estou falando nessa linha G28 aqui? Eu estou falando para ela, para minha máquina, que ela vai no ponto de troca da ferramenta. Então, ela vai sair da onde ela estiver e vai ir para o ponto onde ela troca a ferramenta, que é o ponto G28, que é o U0W0, como se fosse o zero máquina. E agora eu vou chamar a ferramenta, ó, T0101. Vamos ver se vai dar certo essa primeira parte, vamos ver. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. A gente vai testando o programa. Vou tentar aproximar aqui. Para fazer o giro dessa
peça complicada. Vamos lá. Tudo tranquilo aí, pesado? Pode falar comigo, se vocês tiverem dúvida aí. Então vamos ir lá, estamos lá no programa, vamos lá em execução e vamos dar um ciclo start. Ó, foi lá no ponto de troca, executei esse pequeno pedaço de programa aqui, ela já foi para o ponto de troca e já trocou de ferramenta. Todo mundo conseguindo acompanhar aí a ideia? Sim, professor. Beleza. Então vou voltar para o modo de edição e vou continuar o meu programa lá. Então eu estou com a apostila aqui em PDF, vamos dar uma olhada nela aqui. Então nosso programa, nossa peça aqui, ela tem um diâmetro aqui, vai ter um diâmetro de 30, né? Vai ser uma rosca M30 passo 1,5. Então essa rosca M30 passo 1,5 vai ter um chanfro de 2 milímetros aqui, vai ter um alíviozinho para a saída da ferramenta de rosca aqui, vai ter um grau e tudo mais. Então a gente vai fazer essa usinagem aqui de desbaste e acabamento desse perfil, vai fazer o canal e depois vai fazer a rosca, passo a passo. Então chamamos a ferramenta T101, que é a compensação de altura, né, e de desgaste, beleza? G28. Então vamos aproximar aí a nossa ferramenta da nossa peça. Então é G0, X55, que é um diâmetro maior do que o 52, Z5. É o insert. Então agora eu vou fazer o quê? Vou aproximar em X52, Z0. X52, Z0. Agora eu vou colocar meu ciclo de desbaste, ó, G71, U, que é o incremento, R, que é a saída, né, digamos assim, o retorno da ferramenta. Então é isso aqui é incremental, ela vai incrementar 1 milímetro durante o ciclo de desbaste e vai recuar 1 milímetro na hora que ela estiver retornando para o ponto de segundo mergulho. Vou colocar mais um G71, que no caso aqui na apostila diz para nós, né? Acho que eu mostrei para vocês aquele dia do G71 aqui. Cadê o G71? Que é ciclo para rosca, furação, tá mais para cima. Aqui é o G73, a gente pode ver mais para trás, mais para frente, é o G72. G71. Então, o G71 ele precisa de uma primeira linha com U e R, né, que é o valor da profundidade do corte durante o ciclo, e o R, que é o afastamento no eixo quando ele retorna para dar o segundo incremento, terceiro incremento, ele retorna a 1. Então, se você colocar aqui, por exemplo, 2, né, e aqui você colocar 3, não tem problema. Se você colocar 1 e colocar 2, não tem problema. É um valor que ele vai incrementar aqui por corte, que ele for dar, né, na peça, e aqui que ele vai retornar. Então, aqui na segunda linha, a gente tem aqui, então, o número do bloco que define o início do perfil, que aqui são, no caso, aqueles Ns que ficam sendo criados aqui. E tem as outras incógnitas, que são o P, que é o número que bloca, o Q, que é o final, o U, que é o sobremetal, o W é o sobremetal em Z, e o F é o avanço de trabalho. Então, a gente vai usar isso aí na segunda linha, G71, então é P de 10, no caso, e o Q de 20. Agora o sobremetal em X, vou colocar aí 5 décimos, e o sobremetal em Z, que é 5 décimos também, e um avanço de corte aí por volta. Beleza, então esse N90 aqui é o número da linha, eu vou substituir ele por N10, que é onde vai começar nossa usinagem. Então é G0, X0, Z0. Então, a partir desse ponto aqui, no N10, vai começar o perfil. Agora, então, a gente vai olhar lá no desenho, na página 16. Então, aqui na página 16, aqui, a gente tem um diâmetro de 30 com um chanfro de 2. Então, ele vai sair, então, do X0 e Z0. Então, ele vai a G01.
30 menos 4 dá 26, né? No caso, por causa do chanfro, né? Que é 2 aqui e 2 lá. Vai dar um diâmetro de 26 de aproximação. E Z0. Então, a gente vai para G01, x30, que é o diâmetro final, Z menos 2. Seria o segundo ponto aqui. Diâmetro de 30, Z menos 2. Aqui, esse ali a gente vai fazer depois, então eu vou direto para Z menos 45. Então, eu vou lá, G01, x30, Z menos 45. Tranquilo. Voltando lá no PDF. Então, ele vai sair do x30 e vai para o x50. Só que ele vai andar até Z menos 60. Então, vamos lá. G01, x60. 60 é 50. 50. 50 Z menos 60. X50, Z menos 60. E ob, insert. Ok? Então, depois que ele foi até lá, ele foi a Z menos 80. Então, eu vou descer um pouquinho mais do que menos 80. Vou G01, X50, Z menos 81 para tirar o raio da nossa ferramenta lá. E agora eu vou colocar um N20 nesse ponto, que é o final, e vou dizer para minha ferramenta afastar em X com o diâmetro 53, no caso, maior do que o diâmetro 52, para sair de cima da peça, e finalizar aqui. Vou colocar, então, um G70 aqui, vou colocar um P de 10 e um Q de 20. Então, esse G70 é um ciclo de acabamento. Vamos lá para a página 26. Lá na página 26, a gente tem o ciclo de acabamento. Cadê você? É antes do 71. Não. Para baixo. G78, não é? Não. G70. O G70, o que ele pede aqui na função de ciclo de acabamento? Ele pede um P, um Q e um F. Então, P é o número do bloco que define o início, no caso é o nosso N10, e Q é o número do bloco que define o final do perfil, que é o nosso N20. E F é o avanço de trabalho por volta. Então, eu coloquei o mesmo lá, e faltou o nosso avanço de trabalho aqui, que é o F, vou colocar 0,15 por volta, vou dar um inserir. Está lá na mesma linha agora, beleza? Então eu vou finalizar meu programa por enquanto por aqui para a gente ver se vai dar certo. E vamos tentar simular para ver o que vai acontecer com esse programa aqui. Então eu venho em forma de execução e dou um ciclo start. Opa, faltou coisa no nosso cabeçalho lá em cima. Faltou ligar nossa peça. Então, para ligar a nossa peça, eu vou usar um ciclo G92. Lá na nossa tabela, lá, vamos lá na página 10. Mais para cima ainda. Tem um ciclo que é o G92, que ele determina a nova origem ou máxima rotação. Então, eu vou colocar uma rotação no máximo aí de 2000. Então, eu vou vir aqui no nosso programa, vou chamar aqui a nossa ferramenta, né? T0101. Eu vou colocar depois da nossa ferramenta aqui, um G92, e vou falar para ela girar no máximo 2000 RPM e ligar no sentido horário de corte. Agora vamos tentar simular de novo para ver o que vai acontecer.
Então, agora ela vai deixar um sobremetal de 5 décimos, né? Esse aí seria o redesbaste. É um ciclo automático. E agora entra com acabamento. Dá para a gente tirar o som da máquina, se quiser, né? Então a gente consegue eliminar o som da máquina. Consegue colocar num plano 2D aqui para visualizar a nossa peça de lado, na lateral. Então, a gente pode visualizar em 3D, 2D. Aqui seria o 2D, ó. Podem verificar que ela fez todo o percurso, né? Então aquele incremento e retorno está aqui, né? Então esse distância que tem aqui entre uma linha e outra seria aquele 1 milímetro de incremento, e esse retorno que ela faz é esse retorno em grau aqui para a saída, ó. Então ela incrementou 1 e afastou 1 para sair para dar o segundo mergulho. Então agora a gente vai continuar nosso programa chamando uma ferramenta aí de canal. Então vamos mandar então a nossa ferramenta lá no ponto de troca. Joselito, qual que é o comando que eu dou aqui para a minha ferramenta aí no ponto de troca? Agora o professor Você que pegadinha. Alguém lembra? Alguém lembra qual que é o comando qual que é o comando que manda ir para o ponto de troca de ferramenta? Ó, vou afastar aqui, ó. G0. G1, professor. G54? G28, galera. Lembra lá na apostila? Isso. Ó, Ele G28. mesmo. Retorna os eixos para a posição de referência, para troca, ponto de troca de ferramenta. Então, eu vou colocar aqui para ela afastar a Z10, ó. G0, X60, Z10. E vou dar um G28 aqui, ó. G28, U0, W0. Vou lá em MDI agora, ó. MDI. Vou vir aqui em MDI e vou fazer a mesma coisa, ó. G28, Shift U0, Shift W0. Eu quero que execute só essa linha. Então, vou dar um ciclo start para ver o que vai acontecer, ó. Afastou, foi lá e parou no ponto de troca de ferramenta. Ó, então, quando você dá um G28 U0 W0, ela sai da onde ela estiver. Lógico que se ela estiver dentro de um canal aqui dentro da peça, ela vai vir de onde ela estiver, ela vai vir e vai forçar a ferramenta. Se tiver alguma coisa aqui no meio do caminho, ela vai bater. Então tem que cuidar muito disso aí, né? Ela foi no ponto de troca de ferramenta. Então, quando ela lê esse comando lá dentro do programa, depois, ela vai fazer esse tipo de movimento. Vamos voltar lá para o programa. Então, agora eu vou chamar a ferramenta 2, T0202, EOB Insert. Então, agora eu chamei a ferramenta 2 e quero fazer o canal lá. Vamos lá fazer o canal. Vamos pegar o nosso PDF, página 16. Então, o meu canal ele vai finalizar lá no diâmetro de 26. Então, a profundidade que ele vai ir, quando eu zerei minha ferramenta lá, a ferramenta 2, o nosso inserto tem 3 milímetros de largura. Então, esse inserto ele está zerado pelo lado esquerdo dele aqui. Então, significa que o nosso desenho aqui, ó, ele está cotado pelo lado esquerdo. Então, para mim, a medida que eu vou utilizar aqui é 33 de profundidade, porque esses 3 que estão para a direita aqui já vai ser o meu inserto, que tem a largura de 3 que vai tirar. Então vamos lá no nosso programa. Vamos colocar aqui a G0. Vou colocar aqui uma aproximação de X60, um diâmetro maior do que 52, ele vai aproximar, e um Z
Z0. Aproximou um diâmetro maior, beleza. Agora eu vou pegar e vou aproximar lá na profundidade, ó. G01, agora é controlado. Vou manter os x60 e vou mandar na profundidade de menos 33. EOB insert. Agora eu vou mandar aproximar no diâmetro de 30, né? G01, x31, Z menos 33. Vou colocar um avanço aqui de F0,5. Beleza. Então ele chegou próximo do diâmetro de 30, mas o diâmetro de 30 ainda está aqui, ainda não encostou na peça. Ele tem que descer até o diâmetro de 26. Então eu vou mandar ele ir em G01, x26. Agora eu vou afastar G0, x60. E vamos mandar ele aproximar aqui para fazer um chanfrinho aqui. Então eu vou mandar ele ir a Z menos 31. G01, X, não, é Z menos X60, Z menos 31. Agora eu vou falar para ele G01, X30, job insert, G01, X26, Z menos 33. Vamos ver o que vai simular aqui. Fez uma linha aqui, ó. Então ele veio, deu uma entrada, afastou, veio aqui, aproximou e fez uma entrada aqui. Então agora a gente vai continuar lá no nosso programa. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente conserta. Opa, fiz errado aqui. É G01, né? X26. Aí. Então agora ele vai sair ali do... Estou fazendo um programinha aqui para ele fazer já aquele chanfrinho que a gente está vendo aqui, ó. Então ele fez o quê? Ele veio, aproximou em diâmetro de 60, aproximou no diâmetro de 30, vai dar uma entrada até o diâmetro de 26 lá na peça, vai afastar, vai para a direita 2 milímetros, vai aproximar de novo e vai fazer o chanfrinho do lado direito. Agora eu vou fazer ele sair do 33 e voltar para o 30, né? Sair do 33 e mais 2 para dentro em Z, então ele vai para Z menos 35 e vai ir para o diâmetro de 30. Então ele vai sair lá do diâmetro de 26. Então vamos lá, editar, tá aqui. Então vamos lá, G01, X30, ele vai sair do diâmetro de 26, vai voltar para o diâmetro de 30. E Z vai descer mais 2 milímetros, então é Z menos 35. Maravilha. Agora eu vou afastar ele em X aí para 60. Ok. E agora eu vou afastar ele em G0 para Z50. E vou dar mais um G28, porque eu tenho que chamar a terceira ferramenta. U0 e W0. E vou dar um M30 aqui. E vamos simular para ver o que vai acontecer de novo. Então vamos lá. Peça selecionada, material bruto. Ok. Vamos afastar aqui. Vou deixar nessa posição para a gente ver se consegue visualizar melhor. Executar. Ciclo Start.
Então, vocês podem ver que está ficando o degrauzinho lá, ó, onde ela para, ela retorna. A hora que ela for lá para trocar a ferramenta, então... Vamos diminuir um pouco o avanço aqui, né? Fez o desbaste, daí deu mais um passo deixando sobre metal e agora está fazendo o último passo que é o acabamento. Agora ela tem que pegar, sair daqui e ir lá para o ponto de troca de ferramenta. Ela vai lá no ponto de troca, chama a ferramenta 2 e vamos ver o que ela vai fazer com a ferramenta 2. Aproximou. Aqui como uma simulação, lógico. Deu uma entrada. E quebrou o canto. Voltou para o ponto de troca lá. Agora a gente vai chamar a ferramenta 3 e vai fazer aquela rosca M30 passo 1,5. Então, para você calcular a altura do filete, existe uma fórmula que diz aqui, ó, 0,65, que é uma constante, uma constante já do cálculo, multiplicado pelo passo. Então, 0,65 vezes 1,5, que é o passo, vai dar uma altura de filete aí de 0,975. Então, é 30 menos 0,975 é o diâmetro final da minha rosca. Então, vai dar aí o diâmetro final máximo aí de 28,05. E esse 975 é por lado, por isso que aqui está diâmetro... Ah, tá, é isso aí. O diâmetro final, então, é a altura do filete, por isso que está falando a altura do filete. A altura do filete, como você tem filete dos dois lados, não só de um lado da peça, então ela tem que ser multiplicada por 2. Então, esse 0,975 é vezes 2. E depois... Então, a altura do filete vezes 2 vai te dar uma determinada altura, que vai dar, então, o total aí de 28,05, que é o diâmetro final. Então, 30 menos 28 vai dar 1,95, se não me engano, né? 28, 29, 30, é isso aí, 1,95. É o diâmetro total que vai ser diminuído. Então, é 0,975. Então, como que funciona esse ciclo passo a passo, no caso, né? Esse aqui é um ciclo de rosca passo a passo. Nós temos que programar o quê? Todos os diâmetros. Aqui, então, você tem que programar o primeiro diâmetro, que é 29,35. Então, tem um G33 que nós vamos usar. O menos 31,5, então aqui é 33 no final, a gente vai até menos 31,5 para a ferramenta não pegar do lado esquerdo aqui na nossa peça, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, espero que sim. E F é o passo da nossa rosca, então o passo da rosca é 1,5. É um M30, passo 1,5 que está aqui. Então a gente vai usar esse ciclo lá. A gente volta lá para o nosso programa. Coloca esse cara aqui. Então vamos lá, editar programa. Vamos lá para o final. Vamos tirar o M30. Nós já mandamos então nossa máquina para o ponto de troca de ferramenta. E agora eu vou chamar a ferramenta 3, T0303. Vocês estão acompanhando aí, galera? Como é que vocês estão aí? Tem quantos hoje me assistindo? Uns 4, 5 só? Opa, aumentou a galera aí, ó. Tem bastante, professor. Opa, então aumentou a galera. Então vamos lá. Chamei a minha ferramenta 3. E agora eu tenho que colocar um M3 aí, um RPM. Deixa eu ver então, RPM. Vou pegar minha apostila aqui. É um G92. G92 você
fixa o RPM. Vamos ver quanto que eles colocaram aqui no nosso PDF. Então, eles usaram o que aqui? Um G97, ó. O que é o G97? G97, segundo a nossa tabela, diz que cancela a velocidade de corte em RPM. Então, aí ele cancela a velocidade de corte em RPM. A nossa tabela está mais para cima. Página 8, se não me engano. Nós vamos usar um G97, né? Cancela a velocidade, programação em RPM. Aí ativa a velocidade em metros por minuto, a G96. Em G95 é o avanço em milímetros por volta, por polegadas, ou milímetros, ou polegadas por volta. Então vamos lá. G97. S de 1000 estava lá. Página 16. S de 1000 é M3. Então a gente vai ligar aí nossa ferramenta, nossa peça, vai girar aí a 1000 RPMs. Beleza? Já demos o M3. Agora eu tenho que fazer o ciclo não é verdade, não é nem semi-automático, é um ciclo passo a passo. O semi-automático vai ser o segundo que nós vamos estar usando. Então o ciclo passo a passo é o G33. Nossa apostila diz aqui na página 8, página 8 aqui, ó, que o nosso G33 é uma interpolação com rosca passo a passo. Então ele não é o semiautomático. O semiautomático é o G78. G78, ciclo semiautomático. E o automático mesmo é o 76, ó, ciclo automático de rosqueamento. Então a gente já fez todo o ciclo de desbaste, né? Vamos voltar para a página 16 aqui. Fez todo o ciclo de desbaste, fez o chanfro, fez o canal bonitinho, tranquilo. Agora a gente vai chamar a ferramenta e vai programar os passos a passos aqui para ela fazer essa rosca M30 passo e meio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aproximar. Então, beleza, eu vou lá G0, vou lá X35, Z5. Então eu estou afastado da peça e estou num diâmetro maior que 30. Ainda não estou no diâmetro da peça. Minha peça tem 30, eu estou no diâmetro de 35. Tranquilo? Se eu clicar aqui, ele já vai simular a minha linha ali, ó. Ele já simulou a aproximação da terceira ferramenta numa linha azul aqui. Então a primeira ferramenta é minha linha vermelha, a segunda é verde e a terceira ferramenta está vindo aqui é uma linha azul. Conforme eu vou programando aqui, ele vai simulando lá. Agora eu vou aproximar do primeiro passo lá, que a gente pode estar vendo aqui na nossa apostila. A primeira profundidade é no diâmetro de 29,35, que já é um diâmetro menor que 30. Então minha ferramenta já vai estar dando o primeiro incremento aqui na nossa peça e já vai tirar material. Então 30 menos 29,35 vai dar 6 décimos e meio no raio. Então vai dar uns 3 décimos e pouco aí por lado. Então vamos lá, vamos aproximar no diâmetro de 29,35. Então G01, X29,35, Z3, Z5 ainda, vamos continuar no Z5. Ok. Então a minha ferramenta já vai estar na profundidade e já vai estar no Z5. Agora eu tenho que chamar o ciclo de rosca, ó. G33, profundidade e o passo. Então é G33, Z menos 31,5 e o passo de 1,5, que é o passo da rosca. Só que esse ciclo aqui, quando você faz isso, você tem que afastar no diâmetro, afastar no Z e depois aproximar de novo para dar o segundo passo. Então vocês podem ver aqui que ele afastou no diâmetro para X35 e afastou em Z. Então a gente vai fazer o quê? Vai afastar no diâmetro, X35. Primeiro você afasta no diâmetro, depois você afasta no Z. E G01, Z5. E tem que ir calcular lá, ver quanto que você quer tirar no segundo passo
e aproximar no diâmetro de novo. Aqui ele incrementou mais um pouco, ele foi para um diâmetro menor, 28,95. Vamos ver o que dá isso aí de calculadora. Vou pegar a calculadora aqui no meu celular. Cadê? Não é calendário, é calculadora. Vou voltar para cá. Calculador está aqui, ó. Então, se a gente pegar 30 menos o 29,35, vai dar 0,65 de passe inicial. Se a gente pegar, então, 29,35 menos o 28,95, vai dar o segundo passo de 0,4 milímetros. Então, a gente vai lá no diâmetro de 28,95 agora. G01, X, 28,95. Então, ele já aproximou mais um pouco para dentro do 29,35. Vai dar o segundo passo, tirando mais 4 décimos no diâmetro. No caso, seriam 2 décimos no raio. E nós temos que chamar o ciclo G33 de novo. Ó. G33, Z, que é a profundidade, menos 31,5. E daí o passo não precisa. Ó. O passo, como você já usou o G33 no programa e já gravou que o G33 tem o passo de 1,5, você não precisa colocar o passo de novo no segundo G33. Então você só insere ali. Aí você tem que afastar de novo no diâmetro, X35, diâmetro de segurança, e afastar de novo em Z. Por que eu afasto primeiro no diâmetro? Porque a minha ferramenta vai estar dentro da peça. Se eu afastar nos dois eixos ao mesmo tempo, ela vai sair daqui fazendo um movimento angular aqui, estragando a minha rosca. Então, primeiro você tem que afastar em X, depois afastar em Z. Se você está aqui e manda ela sair de um diâmetro e ir para um diâmetro e um Z positivo, ela vai sair daqui roçando a tua peça assim, ó, e vai matar a tua peça. Então, afastei no diâmetro e agora eu vou afastar no Z. Já estou no Z de segurança. Agora eu tenho que dar mais um passe. Vamos ver quanto que eles programaram aqui. Ó. Foi para no diâmetro de 28,55. Então, de 28,95 para 28,55 dá mais 4 décimos. Então, vamos lá. G01, X, 28,55. Agora eu vou chamar o G33 de novo. G33, Z menos 31,5. Não preciso colocar o F, que é o passo. Afasto no diâmetro. X35. E depois eu afasto no Z. Então aqui a gente tem mais um passe. E agora a gente vai ver qual foi o próximo. Então aqui ele chamou de novo para o X35, Z de segurança, e foi para o último diâmetro aqui. Não, tem mais um ainda. 28,15 é o próximo diâmetro. Então a gente vai para G01, X, 28,15, EOB, chama o G33 de novo, e o Z menos 31,5. Vou tirar esse N daqui. Então, ele foi lá, Z menos 31,5, vou afastar de novo no X35. Fiz errado, né? Vamos consertar isso aí. Deleta aqui. G33 é Z menos 31,5. Certo? G01, X35. G01, Z5. Tem que cuidar muito dessas linhas aí. Então vamos dar uma revisada aqui. 28,5 é o diâmetro, profundidade uso fazendo a rosca, com passo de 1,5 lá. Afastou no diâmetro, afastou no Z, aproximou no X, chamou o ciclo de rosca, foi na profundidade, afastou no 35, afastou no 5.
Então, ele já está no diâmetro aí de 28,15. Vamos ver qual que é o próximo. O próximo é 28,05, que é o último passo. Então, agora a gente vai dar mais um G01, X 28,15. Cadê aqui? Vamos ver o cálculo que ele fez aqui, ó, 28,05. Então, não é 28,15 aqui. 28,05. A gente já deu com 28,15? Já. Então, aqui é 28,05. E, ó, insert, chama o ciclo para rosca de novo. G33, Z menos 31,5. Então, a gente já deu o último passo. Então, a gente vai afastar no diâmetro. Primeiro no diâmetro. E depois vai afastar no Z. Então, agora, a gente vai pegar e mandar ela para o ponto de troca. Qual que é o comando que vai para o ponto de troca, rapaziada? Galera, alguém lembra? Qual que é o G que eu uso para mandar a minha ferramenta para o ponto de 28. troca? 28? G28. Opa, então vamos lá. G28, U0, W0. Então agora eu vou pegar e vou simular de novo isso aqui. Opa, mas falta dar um M30 aqui. Vamos lá. M30. A hora que eu clicar aqui nesse botão de executar, ele já vai simular as linhas que eu programei agora no programa. Ele vai ler todo o programa que eu fiz e já vai simular as linhas azuis aqui, ó. Vou colocar mais para cá para ver se vocês conseguem visualizar. Vou dar um executar aqui. Ó, ele já simulou. Pode ver que as linhas aqui, ó, elas têm as distâncias aqui diferentes uma da outra. Então, são aqueles passes lá que a gente calculou com causa de diferença de profundidade. Então, vamos trocar a nossa peça, colocar uma peça nova e vamos simular tudo isso aqui para ver como é que vai ficar a nossa usinagem. Eu vou aumentar no meu programa o incremento lá, vou editar lá. Beleza, vou vir aqui e vou editar aqui, quer ver, ó. Ah, mas está muito devagar, eu quero incrementar mais. Vou colocar 2 milímetros de incremento, então, no desbaste. Ah, tem que colocar o U2, alterar. E o retorno eu vou colocar, vou deixar 1 para ver como é que vai ficar. E vamos executar. Ó, já deu uma diferença de quantidade de passadas. Vou dar um executar aqui. Aqui nós temos o potenciômetro. Eita, cadê? Vou aumentar um pouco aqui o RPM, o avanço e o RPM. Acho que eu bati na emergência sem querer. Vamos referenciar os eixos aí. Trocar o bruto. Vamos executar de novo. Temos uns potenciômetros aqui que a gente pode aumentar o RPM e o avanço aqui. Então vou tentar deixar no máximo aqui para ver se simula um pouco mais rápido. Então a quantidade de passadas aumentou, diminuiu a quantidade de passadas porque eu aumentei o incremento lá no G71. Podem ver que ele está deixando um degrau maior agora, porque ele vai tirar 2 milímetros por vez. Vai lá no ponto de troca. Chama a ferramenta 2.
Começou a fazer já os filetes de rosca. Mandei a ferramenta então de volta para o ponto de troca e M30. É isso aí. Esse seria o nosso ciclo de rosca passo a passo. Então ele não é um ciclo de rosca automático. Então vocês viram que é bastante linha, que tem que ficar digitando, tem que ficar colocando profundidade, afastando para o X, afastando para o Z. Aí você tem que colocar a segunda profundidade de filete, de incremento, fazer todo o processo de novo. Então agora a gente vai fazer um segundo processo, que é um ciclo semiautomático, na página 22. Vou pegar lá o PDF. Na página 22 aqui, é um ciclo semiautomático. Deixa eu ver se é esse. Ciclo de rosqueamento semiautomático. Então é o G78. Ó. Então você dá o diâmetro da rosca, a posição final do rosqueamento, o valor da conicidade, se tiver, e o passo da rosca. Então aqui no caso, é um M25 passo e meio. Nós vamos manter lá um M30 passo e meio. Não vamos alterar esse cara aqui. Então, vocês podem ver aqui, ó, que muda o corpo do nosso programa. Ó. Então, ele usa o G78 e daí ele coloca os diâmetros, ó, X24.2 e profundidade Z-15. No caso aqui é 15, lá é 31,5. E o passo é 1,5. Só que você não precisa afastar em X e nem afastar em Z. Você só coloca os diâmetros que você quer que ele faça o ciclo. Então, é um ciclo semiautomático. Aquele lá é o passo a passo, esse aqui é um semiautomático. Você tem que colocar, então, um G78, o diâmetro do primeiro passo, na linha do ciclo, a profundidade que você quer e o passo da tua rosca. E nas outras linhas, você só coloca os diâmetros que você quer, calculando lá os incrementos. Aqui, no caso, ele calculou. Então, ele viu que no primeiro passo ele queria que tirasse 8 décimos, então daria aqui os 25 menos 8 décimos, daria os 24,2. Depois, os 25 menos 0,8 mais 0,6 vai dar 1,4. 1,4 é 25 menos 1,4, 26,3. Então, 1,4 mais 0,4 dá 1,8. Então, 25 menos 1,8 dá 23,2. E depois, somando tudo, né? 1,5, 0,15 de incremento final, vai dar os 23,05 lá, que é 1,4, 1,8, 1,95, que no caso seria a profundidade. Então a gente vai lá no nosso programa e vamos editá-lo para que seja um ciclo semiautomático. Então a gente vai vir em editar programa. Quem não achou esse programa aí, o link está lá. Não sei, eu posso. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês onde é que está o link. Eu enviei para vocês esses dias atrás um link aqui, ó, na data do dia 9, se não me engano, foi na semana passada. Então, tem um link aqui, ó, vocês podem estar clicando aqui, fazendo download, instalando. E aqui tem um vídeo que explica para vocês como instalar. Vocês assistem o vídeo primeiro, depois vocês instalam o software. É o mesmo que eu estou usando aqui, bem bacana. Simula bem legal. Então a gente vai lá editar agora o nosso programa. Tá, vamos ter que descer na linha lá que chama ferramenta 2 e apagar bastante coisa.
tudo que foi digitado. Ferramenta 3, na verdade. Certo? No caso, eu posso colocar linhas a mais aqui e deixar isso aí para baixo. Vamos fazer isso. Então, ele vai a x35z5, no caso. Cadê o nosso PDF? Está aqui. Então, a gente vai aproximar, né? x35z5. Beleza, vamos no final aqui. Vou colocar algumas linhas a mais aqui. Aproximou. Então a gente vai ter que fazer o quê? Colocar o ciclo. Ó. Ciclo, primeiro passo, profundidade e qual é o passo da rosca. Vamos lá, G78, que é o ciclo. Cadê você? Ah, tá aqui. G78. X24.2, aqui no nosso caso não é 24, é 30, né? Não é um M25, é M30. Então é 30 menos 0.8, vai dar 29.2. X 29.2. A profundidade, então, é Z menos 31,5. E o passo é 1,5. Então, aqui nas linhas de baixo, eu não preciso mais estar afastando para o x35 e depois afastando para o Z5. Eu só coloco os diâmetros referentes ao cálculo lá dos passos. Então, a gente vai para o segundo passo. 23.6, no caso não é 23.6, aqui é 28.6. Então, é x 28.6. Vamos conferir se é isso mesmo? É isso aí. Então, agora no próximo passo seria 28.2. Então, é x... Opa. Deixa eu ver se tem o g. Não. X 28.2. E aqui o último passo é 27.05, se não me engano. Vamos calcular depois isso aqui para ver se está certo. X 27.05. Aquela hora a gente tinha calculado lá, então tinha dado 0,975. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vai dar 30 menos 0,8. Vai dar 29,2. Tá certo. Então, o segundo... 29,2. O segundo passo era esse valor, 0,8 mais 0,6. Então, vai dar 0,8 mais 0,6. 30 menos isso. Vai dar 1,4. 30 menos 1,4. 28,6. Tá certo. O terceiro passo era de 0,4. Então vai dar 1,4 mais 0,4 vai dar 1,8. Então vai dar 30 menos 1,8. Vai dar 28,2. Tá certo. 28,2. Agora mais 0,15. Então vai dar, aqui no caso, daria 28,05 e não 27. X 28,05. Alterar. Aí. Tirando 1,5 a mais no diâmetro lá. Beleza? Então, viram a diferença aqui, galera? Conseguiram entender aqui a diferença? Então, eu não preciso ficar digitando lá x35, z5. Aqui eu só coloco a profundidade do primeiro passo e coloco os diâmetros dos próximos passos que a gente quer. E agora eu vou afastar, então, né? G0, x aí 60 e Z100. Vamos deletar isso aqui. Opa. G0, Z100. Vou mandar para o ponto de troca agora. G28,
U0, W0 e M30. Então, o nosso ciclo lá que tinha ficado enorme, ó, então ele saiu dessa linha e acabou aqui embaixo, ficou bem menor. Vamos simular de novo para a gente ver como é que vai ficar. Eu vou trocar o bruto aqui, vou dar OK, e vamos simular aqui para ver. Então, esse é o segundo ciclo, né, que a gente está vendo hoje, que é o ciclo semi-automático. Então, o primeiro foi o ciclo passo a passo. Ah, mas quando que eu vou usar? Aí depende, né? Se você está trabalhando na indústria, às vezes, e você quer controlar a profundidade que a tua máquina vai dar o passe na tua rosca, você tem que dar um passe um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, você consegue controlar isso lá no primeiro programa, que você consegue calcular os diâmetros, tudo certinho. Nesse aqui também, você consegue controlar quais são os diâmetros de cada passo a passo. Ah, mas minha ferramenta eu acho que não aguenta um incremento tão alto. Então aí vocês podem estar fazendo essa alteração no programa ali, né, dos diâmetros. Então agora a gente vai ver o terceiro ciclo hoje, que está na página, deixa eu ver, é o G76, vamos ver que página que está. Está mais para baixo. Aqui de acabamento. G71, que a gente já viu, que é de desbaste. G72. São vários outros ciclos que vocês têm aí, né? G73, desbaste transversal. G74, ciclo de fração. G76, acho que é o próximo. Deixa eu ver. G75, G76. Vamos lá ver que rosca que esse ciclo está dando para nós aqui hoje. Então, como que funciona o G76? Ó? Ele pode ter duas linhas, né, como se fosse o G71, ou pode ser utilizado só com uma linha mesmo, que no caso seria esse daqui. Então, M é o número de repetições do último passe, S é a saída angular da rosca. Vocês podem estar usando esse daqui acima desse ou não. Aí depende do que vocês acharem melhor. Então, aqui é o ciclo, ó. Então, vocês podem estar vendo aqui, ó, que tem a primeira linha do ciclo G76 e a segunda linha do ciclo G76, que é, no caso, o ciclo para rosca. Vocês podem estar ou não utilizando essa primeira linha aqui. Vocês podem estar usando
direto a segunda, se quiserem, não precisam utilizar a primeira. Certo? Então, você aproxima no diâmetro, ó, x29, no caso aqui, 4 milímetros maior do que o 25, no caso, né, que seria essa rosca aqui. Lá para nós é um M30, então nós vamos utilizar lá 35, vai. E o diâmetro. Como que funciona esse ciclo? Então, você calcula lá a altura do filete, 0,65 vezes o passo, multiplica por 2, né? E diminui da tua rosca, no caso vai dar os 22,4, que vai aqui nesse cara aqui, que é o diâmetro, logo depois do G76. Ó. G76, X, diâmetro final do rosqueamento, que você consegue através do cálculo, né? Passo vezes passo vezes o 0,65, que é uma constante, multiplica por 2 e subtrai da rosca que você está fazendo. Se for um M30 no caso, aí vai dar um valor diferente. Aqui você tem um cálculo que é a profundidade do primeiro passo, que é o Q. Então você tem o P, que é, no caso, a altura do filete da rosca. Então aqui a altura do filete da rosca está dando 1,3. Então você joga esse 1,3 aqui em cima, dividido pelo número de passadas que você vai dar. No caso aqui, o exercício está nos pedindo para dar 11 passadas. Então você calcula 1,3 dividido pela raiz de 11, vai dar 0,392. Então aqui já vai ser calculado mais pela máquina a quantidade de incremento que ela vai dar em cada passada. Você só vai dizer quanto que você vai tirar na primeira passada. E ela já vai saber automaticamente qual é o final da profundidade das outras passadas, entenderam? Então, mais ou menos essa é a ideia. Aqui também vem acrescido da profundidade em Z, né? Então, aqui está dando 28, ele está parando um pouquinho antes, aí, ó, 26,5. O passo, que é 1,3, né? Então, está aqui, P. Não, não é o passo, não. O passo está aqui, é F2. Ó. O P é 1.300. O que é esse 1.300? A altura do filete da rosca, só que ele é em milésimos de milímetro. Por isso que o P está em 1.300, porque é 1 milímetro e 3 décimos, dá 1.300 milésimos de milímetro. Então a altura do filete da rosca tem que ser em milésimos de milímetro. E Q 392, que a gente acabou de falar aqui, é a altura do primeiro passo. Então a gente vai substituir todas aquelas linhas lá que a gente fez por esse ciclo pronto aqui, ó. G76, X a profundidade final, Z a profundidade final, P a altura a altura do filete, Q é a altura do primeiro incremento e F é o passo. E só isso aqui já vai fazer o nosso ciclo completo de rosqueamento. Então vamos lá editar nosso programa para fazer essa alteração aí. Editar, programa. Vou subir aqui. Então eu vou vir aqui em X30, nossa. Eu vou adicionar algumas linhas a mais aqui, para não precisar apagar. Então, se vocês olharem aqui, então, G28 foi para o ponto de troca, chamou a ferramenta 3, ligou com RPM de 1000 e se aproximou aqui no diâmetro. Então, nossa rosca aqui, no caso, é M30. Aqui está dando exercício de M25. Então, eu vou pegar uma calculadora ali para a gente calcular qual que vai ser a altura do primeiro passo. Aguenta aí. Voltei. Então, vamos lá. Então, o nosso caso lá, no nosso exercício, é uma rosca M30. É um passo 1,5. Então, é 0,65 vezes 1,5 vai dar 0,975. Vezes 2 vai me dar a altura total. Então, vai dar 1,95. Beleza. Então, a profundidade do primeiro passo é igual à altura do filete dividido pelo número de passadas. Vamos colocar aqui 15 passadas. Então, vai dar um valor diferente desse 392. Então, eu vou pegar aqui
a 0,975 e dividir pela raiz de 15, que é a quantidade de passadas que eu quero que dê. Então, eu vou pegar 0,975 dividido pela raiz de 15. Vai dar um total aí de 0,25. 251, vamos colocar. Beleza. Então, vamos lá para a nossa máquina. Então, aqui ele se aproximou. Eu vou utilizar aqui, então, o ciclo G76. G76, beleza. Então, aqui eu vou estar utilizando, então, o X final. Então, no caso aqui nosso é 30, né? 30 menos 1,95 vai dar 28,05, que é o que a gente já tinha calculado lá. X, 28,05. Aí tem a profundidade em Z. A gente tem que colocar a profundidade em Z aqui, é 26,5. Aqui no caso, no nosso caso é Z menos 31,5. E, que mais? Nós temos que colocar, então, o P. O P é em milésimos de milímetro, então é a altura do filete. Aqui a nossa altura do filete é 0,975. Então vai dar 975. Opa, tem que deletar aqui. Colocar o P primeiro, né? P, segunda função P, 975 milésimos de milímetro. E tem o Q também. Q, que é a altura do primeiro passo. Então, a altura aqui deu 0,251 no meu cálculo. Então, o Q é 0,251. E tem o passo da rosca. O passo da rosca é 1,5. Então, é F. EOB insert. O que eu deletei aqui? G76, né? Aí, inserir. Aí, beleza. Deleta essa linha aqui que eu quero deletar. Aí, pronto. Então, o nosso ciclo está pronto. A G76, diâmetro final, profundidade final, a altura do filete, que é a altura do primeiro passo, em 15 passadas, e F é o passe. Beleza, está pronto. Agora, o que a gente tem que fazer? Afastar e desligar. Então, a gente vai colocar aqui a G0, X50, Z50, G28, U0, W0 e M30. Então, todas aquelas linhas que a gente estava digitando no ciclo semiautomático, no ciclo passo a passo, para elas se transformarem nesse ciclo único aqui. Então, a gente não precisa ficar digitando diâmetro, profundidade, nada, afastamento, nada. Esse ciclo aqui é um ciclo pronto. Então, vamos substituir aqui a nossa peça e vamos simular esse último ciclo aqui. Então, a profundidade que eu coloquei aqui, a quantidade de repetições foram 15. Ó, na linha 30, o valor de P e Q está incorreto em G76. Vamos ver o que está errado aqui. Vamos ver o que eu errei. Vamos tentar colocar Q de 0,25 só. E de 975. É isso aí, a altura do filete. Se tiver errado agora... Putz, não deu certo. Vamos ver se eu consigo abrir um programa que eu já tenha feito ontem. Será que não é 0,9? Não, porque é em milésimos de milímetro, né? Tem gente jantando aí já? O que tem de janta aí hoje, galera? Aqui
Aqui em casa só pão com banha. Pão com banha? É 6971. Vamos tentar abrir o O6971. Se eu fiz alguma coisa de errado, vai aparecer aqui. P de 1000, Q de 80 mil. P de 1000, Q de 80 mil. Eu tinha utilizado um horário lá, era 19h24, né? Então vamos lá. O19h24. Já vi, já vi. Certo. Aqui é Q392, ó. Q392. Eu estou usando o Q025. Vamos pegar e vamos substituir esse Q025 por Q250. Q250. Vamos ver se vai dar um alarme agora. Opa, já não deu alarme. Então eu estava utilizando 0,25 lá e não era 0,25. Era 250. Vamos voltar lá. Porque é em milésimos de milímetro também, ó. O Q392 que está aqui também tem que ser. Eu consegui o valor 0,25 aqui no meu cálculo, mas não é 0,25, é 250. Porque aqui está 0,392, na verdade aqui ele jogou com 392 inteiro. Então é 250 aqui no nosso programa, não é o 0,25. Eu tinha colocado 0,25, que eu tinha calculado, mas não é 0,25, é 250. 250 milésimos de milímetro. Então vamos simular esse cara aqui para ver como que vai ficar. Lógico, Piazada, esse programa que eu estou fazendo aqui, ele está demorado, porque a gente tem todo, né, um tempo aí de preparação e tudo mais, mas um torno CNC, ele é feito para trabalhar com produtos em série. Então, assim, você vai programar essa peça e vai fazer aí 10 mil, sei lá, 15 mil, dependendo de quantas peças o cliente pede. Então, você demora aí talvez 1 hora e meia para fazer esse programa, testar, ver se está certo, pegar um gabarito, fazer um teste lá, mas não necessariamente que você vai usinar só uma peça, né? Ah, vocês acham, nossa, mas é tão demorado para fazer um programa, mas depois que você fez esse programa, tá tudo certinho, tudo correto, você só troca de peça e dá o ciclo start, troca de peça e dá o ciclo start. Então você não tem que ficar fazendo um programa novo toda vez que você vai trocar de peça. Você vai pegar, vai troca a peça e dá o start. Então, às vezes você leva 2 horas aí para fazer um programinha completo, bem bacana. Só que quando você termina de fazer o teu programa, às vezes a tua máquina trabalha uma semana, 2, 3 semanas com o mesmo programa. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, que demorado que é, mas não, levando em consideração o tempo que a máquina vai ficar trabalhando com esse programa, às vezes compensa você perder um dia programando, dependendo, ou um pouco menos, talvez dependendo da prática do operador, e isso se paga, né? Então, é um pouco complexo no começo, mas depois a coisa começa a ficar mais simples para quem trabalha na área, né? Fica mais rápido, a pessoa decora os comandos. Conseguiram perceber qual que foi a diferença, então, galera, de um ciclo aí do G33, que é o ciclo passo a passo,
do G78, que é o ciclo semiautomático, e do G76, que é o ciclo da rosca automática completa? Conseguiram ver essa diferença? Não? Mais ou menos? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. É. Tá, então eu vou pedir de novo para vocês que quem puder faça o download desse software, instala aí. Aí eu vou separar um desenho 2D aqui, vou estar enviando para vocês aí no grupo. Aí, se vocês puderem desenvolver aí um programinha simples aí com G1, colocar um cabeçalho, alguma coisa assim, qualquer coisa eu posso mandar um exemplo e vocês tentem fazer no caderno, passam um desenho lá e coloca lá em linha abaixo de linha o código e lê essa apostila que eu mandei para vocês, né, em PDF. E através dessa apostila, eu acredito que vocês vão conseguir fazer um programinha bacana aí, bem simples. Aí peço que vocês mandem para mim, pode ser por WhatsApp. Coloca lá o nome escrito certinho e a turma. Beleza? Pode ser? Só para testar, para ver como é que vocês estão. Beleza. Beleza. Então tá bom. Acho que se não ficou nenhuma dúvida dos tipos de rosqueamento hoje, eu acho que era isso. Espero que as aulas voltem ao normal logo. A ideia era que vocês estivessem em sala de aula fazendo esse tipo de programação no simulador lá junto, lá, cada um no seu computador. Por isso que tem essa opção aí de vocês fazerem download. E a ideia é mostrar para vocês um outro software aqui, ó. Talvez não vamos trabalhar com ele agora, hoje ou amanhã, né? Mas eu vou mostrar para vocês um outro software, que é esse Sinotrem, Sinomeric. Então ele também faz usinagem de torno. É um outro simulador. Ele também tem a versão grátis. E eu não sei, eu vou dar uma separada aqui no que falta para a gente fazer desse simulador aqui. E acredito que falta alguns ciclos de canais só para amanhã. A gente vai ver ciclo de canal e vai ver ciclo de desbaste longitudinal e talvez vamos ver se a gente consegue fazer algum outro ciclo aí de furação também. Então a gente vai fazer ciclo de furação amanhã, ciclo de desbaste aí longitudinal e que mais? Ciclo de canais. E depois que a gente vê isso, daí a gente vai trocar de simulador, né? Vamos pegar esse cara aqui, que é um simulador bacana também, a partir aí para segunda-feira que vem, né? Então amanhã a gente finaliza esse simulador. Semana que vem a gente pode ver alguns programas desse simulador aqui, que é o Sinotrain. Quem quiser baixar também pode pesquisar aí na internet que acha, né? Aí a gente pode estar criando a máquina aqui, simulando. Bom, por hoje eu acredito que seria isso, galera. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato aí, dando um grito. Vou separar um desenhozinho 2D bem simples aqui, daí vocês fazem um programinha para a gente medir a febre de vocês aí, ver como que vocês estão já na programação, ver o que vocês entenderam, né? Para ver o que eu preciso passar aí para vocês, para ver se vocês conseguem entender melhor aí o que vocês não entenderam. Beleza? Beleza. Vou estar finalizando a gravação aqui então. Vou parar a gravação para disponibilizar para a galera que não pôde assistir.